Olá. Bom, vamos seguir aqui no estudo de demonstrações. Nesse vídeo a gente vai demonstrar algumas coisas um pouco mais, talvez, não sei qual é a melhor palavra, eu ia dizer um pouco mais interessantes do que as do vídeo passado. E deixa só eu já fazer esse comentário. As coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, e no próximo também, elas dizem respeito a uma parte da matemática que se chama teoria dos números. Tá? O nosso objetivo aqui não é fazer um desenvolvimento da teoria dos números. Não é esse o objetivo do curso. Isso nem está na ementa de bases matemáticas. A gente só vai usar alguns elementos aqui de teoria dos números para ilustrar algumas ideias importantes de como se demonstram coisas em matemática. Tudo bem? Então, os resultados aqui, o importante não são os resultados em si, e sim o mecanismo, o método de a gente conseguir chegar a eles e justificá-los por meio de uma demonstração. Tá bom? É nisso que a gente está interessado, não tanto no resultado, mas no processo. Só queria deixar isso claro. Ok, então, para a gente poder falar sobre esses resultados, a gente vai precisar introduzir algumas coisinhas, uma definiçãozinha aqui, só para a gente desenvolver uma linguagem básica para poder falar de teoria dos números, tá? Da parte de teoria dos números de que a gente vai tratar nesses resultados. Aliás, se você ficar interessada, eu recomendo enfaticamente que você curse a disciplina Teoria Aritmética dos Números, que é quando você vê essas coisas com o devido cuidado, uma disciplina aqui da UFABC, fazendo propaganda aqui, o merchan, porque façam, porque é muito legal. Tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Vamos então para a primeira definição. Conceito que é bastante importante em teoria dos números. É o seguinte, se você tem dois números inteiros, A e B, a gente usa essa notação aqui, A barra vertical B, para representar, para abreviar a seguinte afirmação. A afirmação de que existe um inteiro K, tal que B é igual a K vezes A. Tudo bem? Então, quando você escreve A barra B, o cara da direita, o cara que está à direita da barra, ele é igual a algum inteiro multiplicado pelo cara que está à esquerda da barra. Tudo bem? Esse é o tipo de coisa que a gente costuma ler da seguinte maneira, né? Quando você vê esse A barra B e agora você pensa no que ele significa, isso significa que A divide B. Tá? Essa é a leitura mais curta dessa frase. A divide B. O número A é um número que divide o número B. Bem? Uma outra maneira de ler isso, que talvez já use uma palavra que é mais familiar para você, é dizer que A é um divisor de B. Tá bem? Então, a gente está dizendo a mesma coisa. Ou, equivalentemente, talvez também seja ainda mais familiar, a gente está dizendo que B é um múltiplo de A. Tudo bem? Tudo que a gente está falando aqui é para inteiros. Tá bom? Então, sempre tenhamos isso em mente. Beleza. Exemplos disso, por exemplo, 6 divide 18, certo? Por quê? Porque 18 é igual a 3 vezes 6. Tudo bem? Equivalentemente, 6 é um divisor de 18, 18 é um múltiplo de 6. Tá bom? Essas três frases querem dizer a mesma coisa. Um outro exemplo, 5 divide 0. Por que 5 divide 0? 5 divide 0 porque 0 é igual a 0 vezes 5. Tudo bem? Se você pegar aqui no lugar do B, você colocar o 0, no lugar do A, você colocar o 5, você pode se perguntar, será que existe um inteiro K, tal que 0 é igual a K vezes 5? Sim, pega K igual a 0 e funciona. Tudo bem? Então, 5 divide 0, uma afirmação verdadeira, correta. E um outro exemplo, agora um não exemplo, é 3 não divide 7. Tudo bem? 7 não é um múltiplo de 3. Não existe nenhum inteiro tal que, se você pegar esse inteiro e multiplicar por 3, o resultado vai ser 7. Bem? E a gente diz que, para representar que um número não divide outro, a gente usa a barra vertical e corta ela. Assim como a gente corta o sinal de igual para dizer que dois números não são iguais, ou seja, são diferentes. Bom, eu quero enfatizar uma coisa aqui, porque eu provavelmente não estaria falando isso se eu não tivesse, se não fosse o caso de que eu já dei VM várias vezes e a galera erra isso, tá? É entender, você escreve uma coisa desse tipo, um número barra outro, e a pessoa trata isso aqui como um número, né? Eu vou fazer, 6 barra 18
eu vou somar isso com 6/12. Não, assim, essa notação aqui, A barra vertical B, veja qual que é o significado dela. Ela significa que existe um inteiro K tal que B é igual a K vezes A. Ela é uma frase, ela é uma afirmação. Né? Você lê isso como A divide B, tem verbo isso não é um número. Né? E particularmente as pessoas ficam confusas quando você escreve uma coisa do tipo 5 divide 0. Fala, não, você está dividindo por 0, não pode. Não, eu não estou dividindo. Primeiro que ninguém falou em fazer uma operação de divisão, de fato. Né? Não estou dividindo por 0, isso aqui não é um número. Estou falando que 0 é um múltiplo de 5. Acabou. É uma frase, isso, uma afirmação. Tudo bem? Que vai ser verdadeiro ou falso. Mas não é um número, é uma afirmação. Queria deixar isso claro. Beleza. Então vamos lá. Essa foi a definição primeira. E agora vamos para um fato que é bastante importante para a teoria dos números e para o que a gente vai falar aqui, que é a divisão euclidiana. Tá? Então, quando você tem dois inteiros, imagina que você tem dois inteiros A e B, e A é positivo, tá bom? Então, quaisquer que sejam eles, os inteiros que você tiver nessas condições, existem e são únicos outros dois inteiros, Q e R, que satisfazem a seguinte condição. As seguintes condições, né? A primeira delas é que o seu número B é igual a Q vezes A mais R. E a segunda condição é que R é maior ou igual a 0 e é menor que A. Caramba, assim, coisa esquisita. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que você já viu, que é simplesmente a divisão de inteiros. Né? O número Q é o quociente, é o resultado da divisão de B por A, e o número R é o resto da divisão de B por A. Bem, eu tenho dois números inteiros, eu vou dividir um pelo outro. O que você vai ter? Você vai ter um quociente, que é o resultado da divisão, e você vai ter um resto. Né? Quando você diz, vamos ver exemplos aqui. Só um comentário. Né? Repara que dizer que A divide B é a mesma coisa que dizer que o resto da divisão de B por A é 0. Né? Mesma coisa que você dizer, quando dizer que esse cara aqui é 0, né, o mais R é 0, ele não existe. Isso aqui é exatamente a situação que acontece quando B é igual a Q vezes A. Tá bom? Mas, enfim, vamos ver exemplos aqui para ilustrar. Por exemplo, 19 é igual a 3 vezes 5 mais 4. Certo? Se eu pegar 19 e dividir por 5, vai dar 3 e vai dar resto 4. O quociente vai ser 3 e o resto vai ser 4. Um outro exemplo é 28 é igual a 7 vezes 4 mais 8. 7 vezes 4 mais 0, desculpa. Se você pegar 28 e dividir por 4, o quociente vai ser 7 e o resto vai ser 0. A divisão é exata nesse caso. Então, aqui a gente tem o 19, né, no primeiro exemplo, o 19 está no lugar do B, o 5 está no lugar do A. Então, quando você pega B e divide por A, quando você pega 19 e divide por 5, o quociente vai ser 3 e o resto vai ser 4. Sabe? Aqui, quando você pega o número B, 28, e divide pelo número A, 4, o quociente vai ser 7, o resultado da divisão vai ser 7, e o resto vai ser 0. Bem, nesse caso, a divisão é exata, e é exatamente um exemplo do caso em que o resto deu 0, isso quer dizer que A divide B, no caso, 4 divide 28. 28 é o múltiplo de 4, é exatamente isso que essa frase está dizendo. Beleza? Tudo bem. Então, última definição, essa aqui a gente vai definir em termos das coisas que vieram antes, mas é uma definição que com certeza você já conheceu antes de ouvir falar naquelas outras coisas, divisão euclidiana, etc. A gente vai falar que o número inteiro A, ele é par se 2 divide A, ou seja, se ele é um múltiplo de 2, e ele é ímpar, caso contrário. Ele é ímpar se o 2 não divide A, se ele não é um múltiplo de 2. Agora, compara isso com o fato que tinha no slide anterior. Né? A gente estava falando, um número divide outro, isso acontece quando o resto é 0. Aqui, no caso, o resto sempre é menor do que o número pelo qual você está dividindo o primeiro. Né? Então, aqui a gente está pensando, se você pensar, eu vou pegar esse número A e vou dividir ele por 2. Quais são as possibilidades de resto? Ou o resto é 0 ou o resto é 1. E são exatamente essas as situações que são expressas por essas duas condições aqui. Né? Em outras palavras, o número é par. Quando que o número é par? Bom, o número é par se ele é múltiplo de 2, quer dizer que quando eu pego ele e divido por 2, dá resto 0.
A divisão é exata, né? 2 divide A. A é um múltiplo de 2. Em outras palavras, existe um inteiro K, tal que A é igual a 2K. Tudo bem? Todo número par é o dobro de alguém. Essa é a definição do que é um número par. E o número vai ser ímpar quando o resto da divisão dele por 2 for igual a 1. Né? Se o resto da divisão dele por 2 é 1, então ele tem esse formato. Né? Ele é um número da forma, do número A, ele é 2 vezes K mais 1. Para algum K. Esse K, no caso, vai ser o quociente. Né? Vai ser o resultado inteiro da divisão de A por 2. Tudo bem? Então, os números inteiros, eles podem ser divididos nessas duas categorias, os pares e os ímpares. Os pares são os que deixam o resto zero na divisão por 2, os ímpares são os que deixam o resto 1. E eles, os números pares e os números ímpares vão ter essas caras aqui. O número par, ele é 2K para algum K, e o número ímpar, ele é 2K mais 1 para algum K. Tudo bem? Ok, então vamos para o resultado, né, o resultado que a gente vai mostrar nesse vídeo. O resultado é o seguinte, a gente vai, esse é o nosso exemplo de demonstração direta, a gente vai mostrar que se A, B e D são inteiros tais que D divide A e D divide B, então D divide A mais B. Tudo bem? Então, eu tenho 3 números aqui, A, B e D, inteiros. E eu estou falando, se A é múltiplo de D e B também é múltiplo de D, então a soma dos dois, número A mais B, também vai ser múltiplo de D. Tá? É isso que a gente tem que mostrar. Como que a gente mostra isso? Primeiro vamos entender o que essa frase está dizendo. Tá bom? Isso é bastante importante. Essa frase está dizendo, né, vamos escrever ela em linguagem simbólica, no primeiro momento. Né, então, a gente está falando de inteiros. Né? Então, o nosso universo aqui é o conjunto dos números inteiros que a gente representa por esse Z. E a afirmação é, basicamente está dizendo que se D divide A e D divide B, então D divide A mais B. Então você poderia representar por essa... É um condicional e que antes, né, a primeira das afirmações que você colocou no condicional, na verdade, era uma conjunção, é um E. Então você tem uma coisa e outra, isso tudo está implicando uma terceira. Tudo bem? Esse é o enunciado que tem que ser demonstrado. Agora, uma coisa que é importante deixar claro é o seguinte. Aqui, a afirmação está dizendo, se A, B e D são inteiros tais que... Quando você tem uma frase desse tipo, né, em geral, né, muitas vezes você vai botar um enunciado, ó, proposição. Mostre que se D divide A e D divide B, então D divide A mais B. Esse enunciado está ocultando, né, ele tem uma elipse aí, figura de linguagem, ele está ocultando uma parte que, para a matemática, é bastante importante para você entender o que a frase está dizendo. Os quantificadores estão sendo ocultos. Porque essa afirmação você fala, tá, eu estou tendo uma coisa implica a outra, mas quem são esses caras? Eu não sei quem são esses caras, eu não faço isso aqui é uma proposição aberta. Então, na verdade, não foi explicitado, mas está implícito que aqui atrás você tem um quantificador universal para todo mundo. Tá bom? Então, toda vez que aparecer, mostra aqui, um negócio que a gente vai mostrar no próximo vídeo, né? Se A é par ou B é par, então A vezes B é par. Mas quem são A e B? Tem um para todo A e para todo B, lá no começo, que a gente acabou não falando porque já estava implícito. Tá bom? Então, quando ninguém fala nada, apareceu uma letra lá e ninguém falou nada sobre ela, se existe, ou enfim, se não falando nada, tem um codificador universal oculto lá no começo. Tá? Então, tem um para todo que foi omitido. Tudo bem? Então, a afirmação que a gente tem que mostrar é essa. Né? Para todo A, para todo B, para todo D, se D divide A e D divide B, então D divide A mais B. Tá bom? No universo dos inteiros, é claro, porque é nesse universo que faz sentido a gente fazer a definição de um número dividir outro. Beleza? Então, repara, a afirmação que a gente quer mostrar, ela começa com quantificadores existenciais, quantificadores universais. Ela começa com para todos, né? 3 quantificadores do tipo para todos. Né? Para todo A, para todo B e para todo D. Como que a gente mostra uma afirmação que começa com para todo? Né? É o que a gente fez no vídeo passado. Eu quero mostrar uma afirmação do tipo para todo,
Não adianta eu exibir caras aí, né? Pega, sei lá, 3 divide 6, 3 divide 9, então 3 vai dividir 6 mais 9, é verdade, 3 divide 15, uhul. Não mostra nada. Isso mostra que existem, né? Mas não mostra para todos. Se você quer mostrar que vale para todos, você tem que pegar caras quaisquer e mostrar que a afirmação vale para eles. Né? E é isso que a gente vai fazer. É assim que a gente começa. Então, tomemos A, B e D inteiros. Quaisquer. Poderia até ter colocado a palavra quaisquer aqui para enfatizar que eles podem ser qualquer coisa. Tá bom? Mas a partir do momento que você tomou A, B e D, eles estão fixados. Tá bem? Então você pode mexer com eles à vontade. Sem particularizar. Lembrando, o argumento que a gente quer fazer aqui uma dedução, uma argumentação que seja logicamente correta. Logicamente, não no sentido de obviamente, mas no sentido de seja correta do ponto de vista da lógica. Então, cada passagem ela tem que ser legítima no sentido de, se eu tenho uma coisa, eu estou falando, bom, a partir dessa coisa eu consigo inferir essa outra por meio de regras da lógica. Tá? É isso que faz uma demonstração. Então, o nosso argumento tem que ser universal. A gente vai pegar A, B e D inteiros, o que a gente for fazer para eles tem que ser possível de se fazer para quaisquer inteiros A, B e D que tiverem na sua mão. Você não pode fazer um argumento que só vai valer para o 5, para o 7 e para o 1, sei lá. Tudo bem? Ok. Então, o que a gente tem que mostrar a respeito desses A, B e D inteiros, desses inteiros A, B e D? A gente tem que mostrar duas coisas. Tem que mostrar que se eles satisfazem D divide A e D divide B, então eles satisfazem D divide A mais B. Então, a coisa que a gente vai supor verdadeira, vai assumir verdadeira, é o que a gente chama de hipótese. Talvez são muitos os enunciados de resultados na matemática que são do tipo, se vale isso, então vale aquilo. Né? Como é o caso desse. Né? Se D divide A e D divide B, então D divide A mais B. A parte do se vale isso é aquilo que você vai supor ser verdadeiro. Você vai assumir verdadeiro. Tudo bem? Então, vamos considerar que isso aqui é verdade. E usando essa informação, a gente quer concluir que a outra parte é verdade. Tá? As coisas que você pode considerar que são verdadeiras é o que você chama de hipótese. São as hipóteses do seu teorema, da sua proposição, enfim, do seu resultado. Tá? As hipóteses são as coisas que você vai assumir serem verdadeiras. E a tese é onde você quer chegar. A tese é a coisa que você quer concluir a partir das hipóteses. Tudo bem? Então, é muito importante você, quando você tem um resultado, aí você fala, tá, o que ele está dizendo? É muito importante identificar o que você está assumindo verdade e o que você quer concluir. Né? Quais são as hipóteses, qual é a tese? É importante você saber identificar essas coisas, porque senão você não vai saber para onde ir. Bom, o que eu posso assumir e o que eu não posso assumir ainda. Tudo bem? Então você pode assumir o que está na hipótese. O que está na tese você não pode assumir. O que está na tese é o que tem que ser a conclusão final. É onde você quer chegar. Você não sabe ainda que vai. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, a gente pegou A, B e D inteiros, quaisquer, e a gente está supondo que D divide A e D divide B. Tudo bem? É a coisa que a gente está assumindo verdadeiro. E a gente, a partir dessas hipóteses, D divide A e D divide B, a gente tem que concluir que D divide A mais B. Né? Concluir a tese a partir das hipóteses. É nisso que consiste o argumento da demonstração. Tá? Ok, vamos ver. Você fala, tá, o que eu faço? Né? Bom, um ótimo ponto de partida é você entender o que significam as suas hipóteses. Né? Então, beleza, o que eu tenho? O que eu tenho é isso e isso. Eu tenho que D divide A e eu tenho que D divide B. Que informação que isso me dá? Bom, isso aqui é uma abreviação, né? D divide A, na verdade, é um jeito muito compacto de representar uma afirmação que era maior. Né? Então, vamos lembrar o que ela significa? D divide A significa que existe um número inteiro K, tal que A é igual a K vezes D. Essa é a definição. É a frase que está sendo abreviada pela notação D barra vertical A. É isso que significa. Né? A é um múltiplo de D, então existe um número inteiro que multiplicado por D é igual a A. Tudo bem? E da mesma maneira, né, a nossa outra hipótese é que D divide B.
Se D divide B, então é porque existe um inteiro que multiplicado por D resulta em B. Né? E primeira observação é que você fala, não, mas a sua definição, né, se você voltar lá atrás, a definição de D, de um número divide outro, existe um inteiro K. O que você chamou de K'? Né? Você está trocando as coisas. Veja, a afirmação está dizendo, tudo bem, a definição é, no nosso caso aqui, né? D divide A, vamos pegar o D divide A. D divide A é, pela definição, existe um inteiro K, tal que A é igual a K vezes D. Tudo bem? Mas é importante que esse inteiro se chame K? Será que se você chamasse ele de Y, não daria certo também? Né? Existe um inteiro Y, tal que A é igual a Y vezes D. Você disse a mesma coisa. Tudo bem, você usou uma letra diferente, mas a mensagem que você está passando é: existe um inteiro que multiplicado por D resulta igual a A. Que nome você deu para esse inteiro, pouco importa. Eu poderia chamar de L, poderia chamar de, sei lá, Juquinha. Posso chamar do que eu quiser no inteiro. A parte importante é o que ele está fazendo. Ele é um inteiro que multiplicado por D resulta no outro número, no primeiro caso o número A, no segundo caso o número B. Tá? Você fala, tá, mas por que você não chamou de K mesmo? Eu não chamei de K, né? Por que você quis pegar um outro cara? Eu quis pegar um outro cara porque a gente já tinha um K aqui na história. Né? O K, o cara que a gente está chamando de K, é o inteiro que multiplicado por D resulta A. Resulta igual a A. O resultado dessa conta é A. Né? Então, se a gente resolveu chamar de K o rapaz que faz isso, se eu falar, existe um inteiro K, tal que B é igual a K vezes D, você está dando o nome de alguém que já existe. Daí, quando você escrever B igual a K vezes D, eu não sei se você está falando do primeiro K ou do segundo K. E o que é pior, você vai achar que eles são o mesmo. E eles não precisam ser o mesmo, né? Aliás, se eles forem o mesmo, o A vai ser igual ao B, né? Que ambos vão ser iguais a K vezes D. Então, é importante você, se você for introduzir um elemento novo, ver se você não está usando uma letra que já apareceu antes e que está representando uma outra coisa. Tá? No caso aqui, a gente, para não repetir, eu não queria ficar explorando tanto o alfabeto, então eu simplesmente chamei de K'. Tá? Você poderia chamar do que você quisesse, mas não poderia chamar de K porque o K já existe. O K já foi tomado, escolhe outro. O K a gente já sabe quem é o K. Ele já tem uma função aqui na história. Senão você vai se confundir, vai atrapalhar. Tá bom? Beleza. Ok, você escreveu A igual a K vezes D, com K inteiro, e você escreveu B igual a K' vezes D, com K' inteiro. E daí? Né? Onde que você quer concluir que D divide A mais B? Né? Como que isso está te ajudando? Nesse momento, é muito importante você parar para fazer um rascunho. Tá? Então, vamos fazer o nosso rascunho. Né? O que a gente tem até agora? A gente tem que A igual a K vezes D, com K inteiro, e B igual a K' vezes D, com K' inteiro. Tá bom? E o que a gente quer concluir? Né? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar à conclusão de que D divide A mais B. Ou seja, né, o que isso significa? Isso significa que existe um inteiro, que eu não vou chamar de K, porque já temos um K na história, não vou chamar de K', porque também já tem um K' na história, vou chamar de K duas linhas. Tudo bem. Bom, existe um inteiro K duas linhas, tal que A mais B é igual a K duas linhas vezes D. Tudo bem? Isso é o significado dessa afirmação aqui. Tudo bem? D divide A mais B quer dizer isso. Quer dizer, existe um inteiro tal que esse inteiro multiplicado por D dá A mais B. Tá bom? Beleza. Você fala, eu não... Como que eu posso concluir isso? Né? Bom, veja. O lugar onde a gente quer chegar envolve a gente encontrar um inteiro que faz A mais B ser igual a uma determinada coisa. Tá, então pode ser interessante eu saber expressar o A mais B de um outro jeito, né? Bom, como que eu posso expressar o A mais B de outro jeito? Eu já estou expressando o A de um outro jeito aqui em cima e o B de um outro jeito também. Então, de repente, se eu somar A com B
essas representações aqui de A e B, eu chego em algum lugar. Né? Então vamos ver. Se A é igual a K vezes D e B é igual a K' vezes D, A mais B vai ser K vezes D mais K' vezes D. Tudo bem? Ok, então a gente está aqui no modo meio exploratório. Como este é o seu rascunho, isso que eu vou falar é muito importante. Tá? Isso é o seu rascunho. No seu rascunho você faz o que você quiser. E você não vai mostrar para ninguém. Você não mostra nem para mim. Eu não quero ver o seu rascunho. Prefiro não ver. Tá? Mas o seu rascunho você faz se quiser. Então, olha só. Se você entrar no modo exploratório, simplesmente, eu quero sair fazendo contas cegas aqui, sem me atentar muito para onde eu estou indo. Vou só manipular aqui para ver onde eu chego. Tá? Olha só, aqui você tem A mais B é igual a K vezes D mais K' vezes D. E aqui a gente tem A mais B é igual a K duas linhas vezes D. Então a gente tem duas... A mais B é igual a uma coisa e depois A mais B é igual a outra coisa. Né? Bom, se o negócio tiver dado certo, né, você pode falar, então eu vou precisar ter isso, né? K duas linhas vezes D é igual a K vezes D mais K' vezes D. E daí, como isso é o seu rascunho, você pode fazer o que você quiser no seu rascunho, o que dá vontade de fazer? Né? E tem um D aí sobrando em todo lugar, eu vou cortar esse D. E daí vai sobrar K duas linhas é igual a K mais K'. Então, eu quero que você perceba o seguinte. Isso aqui é perfeitamente ok para o seu rascunho, porque no seu rascunho, como eu já disse, você pode fazer qualquer coisa. Mas isso aqui não é a demonstração. Tá? E tem muita gente que, se tenta demonstrar esse resultado, faz isso aqui, que está aqui, e fala, K' é igual a K mais K'. K duas linhas é igual a K mais K'. Pronto, acabei. Então, não. Eu vou tentar te ajudar aqui a interpretar o que você fez no seu rascunho, se foi isso que você fez. Tá? Vamos lembrar onde a gente quer chegar. A gente quer chegar à conclusão de que existe um inteiro K duas linhas que faz essa igualdade aqui acontecer. Tá bom? Mas muita ênfase na palavra existe. Tá? Você quer mostrar que existe esse inteiro K duas linhas. Ele não existe ainda. Então não dá para você assumir que ele existe. O que você fez aqui, quando você escreveu esta igualdade, né, K duas linhas vezes D é igual a K vezes D mais K' vezes D, foi uma coisa meio exploratória, no seguinte sentido, né? Eu ainda não sei se existe ou não um inteiro K duas linhas que satisfaz isso aqui. Mas, se ele existir, o que ele vai ter que satisfazer? Né? Bom, se existir um K duas linhas que faz com que A mais B seja igual a K duas linhas vezes D, então vai precisar ser verdade que K duas linhas vezes D vai ter que ser igual a K vezes D mais K' vezes D. Tudo bem? Se existir o K', eu ainda não sei se ele existe ou não. Mas para que ele exista, né? Caso ele exista, ele vai ter que satisfazer essa igualdade. E daí você vê o D em todos os lados, você até pode pensar, a rigor, né? Você só pode cortar esse D aí se você sabe que ele não é zero. E a gente não falou nada sobre ser zero não, mas tudo bem. Você está no modo rascunho. Né? Quando você cortou o D, você falou K duas linhas é igual a K mais K'. Na verdade, o meu ponto é o seguinte. Aqui é onde você quer chegar, né? A mais B é igual a K duas linhas vezes D. Você está procurando um inteiro K duas linhas que torne essa igualdade verdadeira. E o que as suas rabisqueiras aqui no seu rascunho estão te dizendo é o seguinte, se você pegar K duas linhas igual a K mais K', aí vai dar certo. Porque daqui, eu sei que na sua conta você cortou o D e você foi da linha de cima para a linha de baixo. Mas o que eu estou te falando é, daqui você consegue chegar na linha de cima.
Se K duas linhas é igual a K mais K linha, então, multiplicando por D, você chega que K duas linhas vezes D é igual a K vezes D mais K linha vezes D. Só que K vezes D é o A e K' vezes D é o B. Bem, é isso que vai fazer a demonstração funcionar. Você tem que mostrar que existe um inteiro K duas linhas. Um jeito de fazer isso é exibir um inteiro K duas linhas que funciona. E aqui vou embolar, vou sair cortando, vou fazer uma coisa louca aqui. Você chegou aqui em K duas linhas é igual a K mais K linha? Isso aqui é um indício de quem você pode tomar para ser o seu K duas linhas que pode fazer o negócio funcionar. Né? E de fato vai funcionar. Né? Vamos ver por quê. Né? Vamos fazer aqui ainda no rascunho. Tá? Ó, se a gente vier aqui na nossa conta do A mais B é igual a... Ele está dando o quê? Ele está sendo igual a K vezes D mais K' vezes D. Isso aqui dá para ficar melhor, né? Isso aqui a gente pode representar assim. Né? K vezes D mais K' vezes D é igual a K mais K', né? O resultado dessa soma, multiplicado por D. Né? Isso aqui o que a gente está fazendo é a gente está pegando o fator D, que é um fator comum aqui nessas duas parcelas dessa soma, e está colocando ele em evidência. Ou, se você preferir, a gente está fazendo uma distributiva de trás para frente. Tá bom? Se você pegar aqui no K mais K' e o resultado disso multiplicar por D, e você fizer a distributiva, né, o chuveirinho aqui, você vai chegar em K vezes D mais K' vezes D. Tudo bem? Então, o importante é essas duas coisas são iguais. Tá? Beleza. Então, olha só. A gente chegou à conclusão de que A mais B é igual a K mais K' multiplicado por D. O que a gente queria concluir? A gente queria concluir que A mais B era igual a algum inteiro, K duas linhas, multiplicado por D. Bom, esse K mais K' que está entre parênteses aí, ele é um inteiro, né? Então, agora é o ponto crucial. Se eu resolver chamar esse cara de K duas linhas, daí vai funcionar. Daí eu vou concluir que A mais B é igual a K duas linhas vezes D. Tudo bem? E aqui é que está o pulo do gato. É esse passo que faz o negócio funcionar. É você chamar de K duas linhas o inteiro K mais K'. Porque aqui você está definindo o K duas linhas. Em nenhum momento você assumiu que ele já existe. Tudo bem? Você tem que mostrar que ele existe. Um jeito de mostrar que ele existe é exibir. Ó, pega esse K duas linhas aqui, ele funciona. Ele faz o rolê acontecer. Tudo bem? Mas quem é ele? Bom, K mais K'. No seu rascunho você meio que sacou que ia ter que ser isso. Tudo bem? Reforço que toda essa página aqui, esse slide, é um rascunho. Tá? Vamos voltar para a demonstração e ver como é que a gente, de fato, transforma essa maçaroca aqui numa demonstração de fato. Né? Então, onde que a gente estava? Né? A gente estava... Isso era o que a gente tinha escrito até então. Né? Como D divide A, existe o inteiro K, tal que A é igual a K vezes D. Como D divide B, então existe o inteiro K', tal que B é igual a K' vezes D. Tá bom? Agora, vamos chamar de K duas linhas o número K mais K', que é inteiro. Tudo bem? Imagina, nada nessa mão, nada na outra. Ó, pega esse K duas linhas, que é esse cara aqui. Né? A pessoa vai falar, nossa, como você sabe que é isso? A pessoa que não viu o seu rascunho vai ficar impressionada. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente quer mostrar que, lembra, a gente quer concluir que D divide A mais B, então a gente quer concluir que existe o inteiro K duas linhas, tal que A mais B, né? A gente quer concluir isso aqui. A mais B é igual a esse K duas linhas multiplicado pelo inteiro D. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente falou, pega esse K duas linhas que é igual a esse K mais K'. Define K duas linhas desse jeito. Vamos fazer a conta, vamos mostrar que esse K duas linhas, quando eu fizer ele vezes D, vai dar A mais B. Né? Como que você faz isso? Bom, K duas linhas vezes D, pela definição do que é K duas linhas, é K mais K' vezes D. E aqui, se você fizer a distributiva, você vai chegar em K vezes D mais K' vezes D. Acontece que o K vezes D é o A e o K' vezes D é o B. Então, o resultado da conta K duas linhas vezes D é igual a A mais B, que é o que você queria.
certo? Você mostrou, ao falar, ó, pega esse inteiro aqui, e para esse inteiro vale que ele vezes D é igual a mais B, agora você mostrou que D divide A mais B. Porque você mostrou que existe esse inteiro. Você definiu ele a partir dos anteriores. Tudo bem? E disso você conclui que, de fato, D divide A mais B. E para dizer que acabou a demonstração, é muito comum, né, a gente tem alguns combinados na matemática, né? Quando você vê esse quadradinho no final de um texto, quer dizer a demonstração acabou. Tá? É um jeito muito comum de você representar que você chegou ao final de uma demonstração. Tá? Uma alternativa a esse quadradinho é usar a sigla CQD, que é como queríamos demonstrar. Também é um jeito de você dizer, ó, acabei. Tá? Uma alternativa ao CQD, que eu até acho mais legal, é o QED, que é o como queríamos demonstrar, só que em latim. É poderá demonstrando, se é que a pronúncia é essa, porque eu não sei. Eu não manjo latim, eu só estou repetindo coisas que me disseram um dia. Tá? Mas, enfim, eu gosto particularmente do QED, porque eu sou chique, né? E, sei lá, você está na universidade, onde mais você vai usar latim, né? Agora é o momento. Então, esbanja aí o seu latim, falando QED toda vez que você terminar de demonstrar alguma coisa. Tá bom? Bom, o que a gente tinha para esse vídeo era essa demonstração, tá? A gente vai agora continuar a ver mais demonstrações nos próximos vídeos e a gente se vê lá. Não perca.